Olá a todos, muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Bravo Solutions, agora em parceria aí com a Vesatec e sempre também com a parceria da Freshworks. E hoje, a gente está aqui com dois convidados ilustres, Estou trazendo aqui Renan Correia Leandro e Carlos Martins, dois embaixadores ITIL no Brasil. Então, para nós aqui é uma satisfação imensa trazer para toda a nossa comunidade sempre um conteúdo novo, sempre um conteúdo aí que gere valor, para os nossos clientes. E aí a gente foi buscar os especialistas. Então, temos aí um quórum muito grande hoje para mostrar para esse webinar e eu estou muito empolgado aqui em poder trazer. Então, Renan e Carlos, por favor, se apresentem aí. Quer começar, senhor? Bom, Carlos, eu vou fazer o seguinte, os mais velhos primeiro. E será que é comigo? E aí, pessoal, boa tarde. Primeiro, Bruno, Renan, satisfação estar com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre muito importante, muito bom a gente falar sobre isso, A gente acaba fazendo isso só no nosso dia a dia, empresa, o treinamento, consultoria. Eu sou o Carlos Martins, sou instrutor, consultor, embaixador e apaixonado por esse tal de ITIL. Eu já tenho ele na parte da minha carreira mais consciente, que são os últimos 20 anos da minha carreira voltada para o ITIL. Passei pelo que a gente vai até aluzir aqui sobre as versões, mas eu passei pela V2, pela V3, pelo ITIL 4 e agora estamos com essa novidade na V5. Além de instrutor, com as certificações aí para selo, também como consultor. Eu sou expert na V3, no ITIL 4 Manager Professional e na V5 vamos com a nova qualificação e fazer todas as transições, A maioria da minha carreira eu trabalhei em empresas como IBM, Cisco e depois voltei para a consultoria diretamente. Então dá para falar sobre todos os assuntos que envolvem aí a aplicação do framework. É isso, gente. Muito bom, Carlos. Obrigado por se apresentar aqui. Renan, agora pedi você se apresentar aqui para todo mundo. Então é minha vez agora. Pessoal, satisfação enorme em estar falando com todos vocês nessa tarde de sexta-feira. Sextou com ITIL, Então, me apresentar um pouquinho aqui para vocês. Me chamo Renan Correia Leandro, sou sócio fundador da Vesatec, empresa que está aqui junto com a Bravo Solutions nessa empreitada. Meu amigo, meu irmão, Bruno Zanuelo, aqui, nosso anfitrião, está junto com a gente aí na Vesatec. Carlos Martins aqui junto com a gente também, está no nosso squad lá dentro da Vesatec. E junto com esse time de valor aí, estou aqui para também trocar uma ideia sobre ITIL. Trabalho com ITIL, não há tanto tempo como o Carlos, eu não estudei a V2, Já vim na V3, já um pouquinho mais oxigenado, mas desde aquela época, 2011, foi o meu primeiro contato com ITIL. Eu sei que aqui deve ter muita gente que trabalha com governança, também gente que trabalha com infraestrutura de TI. E na minha carreira, eu comecei trabalhando com infraestrutura de TI, fui certificado no Microsoft até o MCSA de 2016, aí depois cansei de fazer o Windows Update sábado à noite, e aí vamos aí para a governança, que eu acho que é um tema que eu gosto mais, que eu me identifico mais. Gosto de escrever processos, gosto de falar de processos e gosto principalmente de mostrar como é que você, ali no Bit Byte, você consegue entregar valor de verdade para a tua empresa. Então, essa é a minha paixão. Trilhei uma carreira aí de ITIL e fui agraciado aí também, junto com o meu amigo Carlos, aí, com a titulação de embaixador ITIL, ao qual nós temos muito orgulho dela. Então, pessoal, vou estar aqui à disposição, vou trocar muita ideia durante esse webinar, mandem as perguntas de vocês, deixem o like, compartilhem com seus amigos, certamente vai ser um momento muito legal que vamos passar juntos aqui nessa tarde. Muito bem, muito bem. Obrigado, Renan, obrigado, Carlos. E, gente, vão guardando as perguntas aí de vocês, eu tenho certeza que vai ficar um monte de dúvidas aí na cabeça de todo mundo, Vão guardando elas ou vão colocando elas aqui no chat, que a gente vai, ao longo dessa conversa aqui, esclarecer aí, se possível, todas elas, E para começar, eu vou dar um pitch inicial aqui, prometo que eu vou ser rápido, porque eu quero entregar o conteúdo o mais rápido possível para vocês, mas eu preciso trazer aqui para vocês um pouquinho de quem é a Bravo Solutions. O Renan também vai trazer um pouquinho de quem é a Vesatec.
né? E a gente já entra no nosso conteúdo. Eu sou o Bruno, sou o CEO da Bravo Solutions, sou o CEO da Vesatec também, e estamos, como o Renan disse, nessa jornada aí, juntos há mais de 2 anos entre as duas empresas, e a gente hoje tem um ecossistema que trabalha em conjunto. Então, nada mais, nada menos do que 2 empresas juntas se uniram e estão trazendo aí para o mercado uma proposta diferente, onde você está pensando em ITSM, a gente faz a entrega de ponta a ponta, seja na consultoria, na organização do teu processo, seja na escolha de uma ferramenta, no licenciamento dessa ferramenta, na implantação dela e depois também na capacitação da sua equipe, capacitação na ferramenta. Então, essa é a nossa proposta de valor aí, quando a gente está falando de Bravo e Vesatec. Mas quem que nos apoia em toda essa jornada e promove esses eventos junto com a gente é a Freshworks, que é a nossa parceira principal. Então, a Bravo Solutions é um parceiro premier da Freshworks no Brasil, e aí eles também nos trazem, nos empurram para sempre trazer esses conteúdos aqui para a nossa base de clientes, né? E também para toda essa comunidade interessada aí no tema de ITSM. E aí, vou falar um pouquinho sobre a Bravo, né? De uma maneira muito simples, qual que é a missão da Bravo? É potencializar a eficiência da sua empresa com solução em nuvem. Então, essa é a nossa missão. Então, a gente tem como missão pegar de uma forma e entregar muito melhor para você, né, considerando sempre o uso de tecnologia. A gente poderia falar em transformação digital, mas no final do dia o resultado é o que interessa, e a Bravo tem como missão potencializar a eficiência da sua empresa. E aí, usando tecnologia para isso, né? Estamos, então, com a entrega de ponta a ponta, desde a consultoria, a implantação, o suporte, o gerenciamento do serviço, e esse ciclo inteiro se complementa ainda mais com a Vesatec, onde a gente tem também a consultoria de governança, a consultoria de processos e depois a entrega dos treinamentos e das certificações também para a sua equipe, né? Junto nessa jornada toda aqui, nós somos reconhecidos aqui pelo fabricante, no caso a Freshworks, que nós somos um parceiro premier no Brasil, por 3 anos como um parceiro que mais cresceu. Temos uma equipe altamente certificada, então nossos especialistas trabalham desde a certificação em produto como a certificação em governança. Então todo mundo que trabalha na nossa equipe é certificado em ITIL e Scrum. Temos uma experiência global, então fomos até os Estados Unidos obter a certificação de implantador, né? Poucas empresas fazem isso, vão até o fabricante e pegam a metodologia do fabricante. Então, a Bravo hoje utiliza-se das melhores práticas também para implantação de ferramenta. E temos a Bravo Consulting by Vesatec como força consultiva. Então, que é esse um pouco da nossa proposta que a gente vem trazendo aí ao longo dessa jornada, né? Ao todo, nós temos aí 5 marcas, né, que entram no nosso portfólio. A Freshworks é o nosso parceiro principal, né? A Vesatec entra como um formato de ecossistema, mas além da Freshworks, nós também somos parceiros JumpCloud, Document 360 e Splashtop. Todos eles são complementares à nossa oferta, então se você está procurando ITSM e você precisa de gestão de identidade, acesso remoto, gestão de base de conhecimento, tudo isso é complementar aos nossos softwares da Freshworks. E aí, trazendo também para vocês, né, algumas das marcas que confiam no nosso serviço. Então, a gente tem aí de empresas super tradicionais, de autarquias, né, até mesmo empresas super tradicionais seja de transporte, seja do varejo, vocês podem ver algumas logos, certamente algumas delas vocês conhecem. Temos de indústrias calçadistas aí, a empresas, por exemplo, como de serviços ou até mesmo empresas de advocacia. Então, isso demonstra a nossa capacidade de entrega em diversos segmentos e também traz para o nosso portfólio de atendimento aqui essa expertise, que ela foi testada e validada em diversos ramos, diversos segmentos de negócio. E aí, falar da nossa querida Freshworks, né? Que eu, particularmente, sou um fã, um embaixador da Freshworks. Agora, temos os embaixadores da ITIL, mas eu sou um embaixador da Freshworks. Quem segue a Bravo Solutions no canal vai ver meus vídeos lá de 2021, onde eu estava apresentando o Fresh Service. E desde então, a gente tem obtido aí sucesso com tudo isso. Então, somos parceiros da Freshworks desde 2019,
quando tudo era mato aqui ainda, muito pouca gente conhecia o produto. Hoje o produto está em ascensão no Brasil, muita gente já conhece, né? E aí a Freshworks, ela também, nessa rampa de crescimento aqui no Brasil, a gente está junto com ela. Então, ela foi fundada em 2010, começou como uma startup, hoje é uma empresa aí que tem mais de 5 mil funcionários e mais de 68 mil colaboradores, e é uma empresa de capital aberto que desde 2021. Né? Então, a Freshworks também é reconhecida pelo quadrante Gartner, e a sua suíte de produtos, né? Ela passa por duas, vamos chamar assim, duas veias principais. Uma é a experiência do funcionário e outra é a experiência do cliente. Então, quando a gente está falando de experiência do funcionário, que é mais direcionado aqui ao tema de hoje, né? Então, equipes de tecnologia da informação, nós temos o Freshservice, que é uma ferramenta de ETSM super potente, uma ferramenta de ETSM que vem ganhando espaço aqui no mercado brasileiro a cada ano que passa, cada vez mais a gente consegue avançar nesse produto, e é um produto que teve uma evolução gigantesca. Então ele é um produto que atende desde o pequeno e médio negócio até o público enterprise. O Freshservice, como plataforma de ETSM, ele avançou para uma plataforma de ESM. Então, hoje, o ITSM, ou a gestão de serviços, não fica mais sempre na área de tecnologia da informação, e agora ela começa a avançar em todas as áreas de negócio, como uma plataforma de ESM, onde você consegue atender desde áreas de TI até áreas de qualquer que seja a finalidade da empresa. Então, isso para o lado do funcionário dentro da empresa, né, pensando numa experiência corporativa de gestão de serviço. E aí, do lado da porta para fora, né, a gente está falando da experiência do cliente. Então, quando eu estou falando de experiência do cliente, é o Freshdesk, é o Omnichannel, é o carro-chefe, é a plataforma que desbanca os grandões aí. Então, a gente tem uma suíte Omnichannel que integra WhatsApp, e-mail, portal, telefone, N outras ferramentas, tudo num lugar só. Toda essa plataforma aqui, né, toda a Freshworks como um todo, ela é integrada e ela também fica embaixo aí de uma plataforma de inteligência artificial. E a Freshworks, desde 2018, já investe em inteligência artificial com seus próprios LLM, seu próprio processo. Então, nós temos dentro de casa, quando você adquire um software da Freshworks, você já tem inteligência artificial embarcada. Seja para porta para fora, seja da porta para dentro. Então, ele está hoje separado em 3 principais caminhos, né? O AI Agent, que é basicamente para clientes e funcionários, que é quando a gente está falando aí, quem conhece os termos técnicos do nível 1, né? Nós temos o nível 0, que é o autoatendimento aí, o Renan e o Carlos aí me corrijam se eu estiver cometendo alguma incoerência. Mas temos o Free AI Agent, que é para atender, para otimizar o atendimento, o self-service, né, o autoatendimento. Temos o Copilot, que é o melhor amigo do agente de suporte, então, vamos usar dessa forma. Então, ele apoia depois que você recebe o atendimento, ele está apoiando da porta para dentro, ali, como que as pessoas que estão suportando as equipes fazem. E o Fred AI Insights, que é para os líderes de negócio. E como eu prometi, eu não vou me alongar muito. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais as soluções, Bruno, eu gostaria de fazer uma apresentação aqui na minha empresa. Eu gostaria que você nos trouxesse como que funciona. Eu gostaria de fazer uma prova de conceito. Fique à vontade. Ao final aqui eu vou deixar, vocês podem acessar o nosso site também. Ou chamar a gente aqui no chat, que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Vou fazer um convite para o pessoal, guardem esse nome na memória, Fred. Falarei do Fred mais à frente, não darei spoiler, mas voltaremos a falar dele dentro em breve. Muito bem. E agora sim, agora eu vou devolver aqui, né, a bola para o Renan e para o Carlos, como eu prometi. Renan, agora é com você aí. Um pouquinho da Vesatec. Minha apresentação aqui, Renan, por favor. Não, claro. Pessoal, vou ser bem sucinto aqui, e aí daqui a pouco já vou passar a bola para a gente iniciar, de fato, o conteúdo da nossa live, tá bom? Vou falar um pouquinho da Vesatec aqui para vocês. Capacitação que gera valor, gestão que gera resultados, essa é a ideia da Vesatec. Estamos aí dentro do ecossistema, junto com a Bravo Solutions, entregando, então, as soluções de consultoria, processos, governança, cursos oficiais da IT, o Scrum Study,
Então, essa é a ideia da Vesatec, né? E a ideia é sempre gerar valor. É nisso que nós acreditamos, tá? Aqui um pouquinho sobre mim. Bom, já me apresentei para vocês, então não vou perder muito tempo aqui falando mais de mim de novo, né? Mas o que é legal a gente trazer é um portfólio, né? O que a gente consegue entregar para vocês. Então, gente, ITIL, Scrum Study, temos também treinamentos by Vesatec, como o Jornada Scrum, que é um curso bem sucinto, onde nós abordamos o Scrum de uma forma muito dinâmica. Os cursos de gestão de projetos, MS Project, temos um modelo também de curso próprio para a ITSM, né, que é o ITSM Foundation. Eu quero fazer um curso para minha equipe sem o viés da certificação, então nós também temos esse modelo. Temos ISO 27001, temos LGPD, mas evidente, né? Nosso carro-chefe é o ITIL, né? O ITIL foi aonde nasceu a Vesatec em 2018. E onde eu vou, o pessoal fala, o Renan é do ITIL, o Renan que gosta do ITIL, que fala do tal do ITIL, as 4 letrinhas, ITIL, ITIL. Não tem como não desassociar disso, e é onde está a nossa paixão realmente. A ITIL vamos dizer assim, é onde está o nosso berço, onde nós nascemos, né? Mas trazer para vocês aqui também que como somos gestão que gera resultados, né? Nós temos que entregar uma gama de opções aqui para o nosso mercado. Então, hoje, temos muitos clientes que já têm cases conosco em gestão de projetos, onde eu preciso fazer um determinado projeto dentro da minha empresa e eu não tenho a competência do gestão de projetos, do PMO dentro de casa. A Vesatec vem, faz esse trabalho como as a service. Também temos a opção das soluções de segurança da informação, com a ISO 27001. Então, nós fazemos toda a jornada de preparação até a auditoria oficial da ISO 27001. Temos também a opção do programa de auditoria interna da ISO 27001 também. Então, isso está dentro do nosso portfólio. Governança com Enfoque ITIL, isso sem dúvida nenhuma. Comemos com farinha isso no café da manhã. Eu e Carlos falamos muito de ITIL todos os dias, né, Carlos? Porque o Carlos até cansa de me ouvir falar. Então, esse é o nosso carro-chefe, né? Mas também é um produto que certamente temos várias nuances em relação a ele. Tem produtos de governança com ITIL para pequenas empresas, para médias empresas, para empresas maiores. Então, vale a pena você conferir. Não é só para as gigantonas do mercado, né? Toda empresa tem um produto que ele é fit para você dentro dessa questão da governança. O DPO as a Service também, temos clientes onde nós representamos ou fazemos o papel do DPO, temos parceria com escritórios de advocacia também, fazemos a parte de governança. E, por fim, algo que diria para você também, é um pequeno xodózinho que eu tenho, que são as práticas ágeis também. A ITIL, desde a ITIL 4, pessoal, adotou as práticas ágeis dentro do framework, né, abraçou isso e tem sido uma enorme tendência do mercado, os frameworks cada vez mais abraçando as práticas ágeis. Então, dentro da Vesatec também temos o Agile Coach, e ensinamos a empresa a rodar dentro da esteira do Scrum, a fazer as sprints, fazer as cerimônias. Também conseguimos aí treinar o seu time, capacitar, certificar também na esteira do Scrum, tá? Aqui, pessoal, algumas das marcas que já acreditaram na Vesatec, que já confiaram na Vesatec, que tiveram aí valor dentro do nosso portfólio aí, com produtos, serviços, né, cursos, consultorias, né, ao qual temos muito orgulho aí de poder apresentar essas marcas a vocês, né. Espero, a sua empresa aí, se você que está aí é de uma determinada empresa, gostaria muito de ter você também neste slide, tá? Te convido a fazer essa experiência, tá? Vale muito a pena, tá? Então, pessoal, por enquanto, essa é a apresentação da Vesatec. Eu vou pedir a vocês, antes de passar a bola para o meu amigo Carlos e para o nosso anfitrião Bruno Zanuel, vai ter no final da live um presente especial, hashtag deu a louca no patrão, para quem ficar até o final, tá? Então, preste muita atenção, lá no final da live, eu vou voltar com vocês em breve, e nós vamos fazer uma divulgação muito importante para você que quer rodar na esteira do ITIL, que quer conhecer mais sobre ITIL, quer se certificar sobre ITIL. Então,
nós vamos ter um convite muito especial para vocês lá no final, tá bom? Bruno, a bola está contigo, meu querido. Então, você e o Carlos. É isso. Obrigado, Renan. Então tá dado o recado, pessoal. Quem está interessado no arte, fica aí até o final que a gente tem uma surpresa aí para vocês que eu tenho certeza que vai agradá-los aí. E agora vamos começar aqui nossa jornada, né? Então, como a gente falou, sempre tem uma intro aqui, a gente prometeu ser breve e deu esse contexto para vocês. E aí, Carlos, agora eu vou voltar com você aqui e eu vou começar com a pergunta, né? O que realmente mudou, né? Do ITIL V3 para o ITIL V5. Então, como ele evoluiu, quais são as novidades, qual é a visão que a ITIL está tendo, como que esse mercado tem mudado, e eu acho que tem alguma coisa sobre IA aí no meio, né? Então, vou deixar a bola contigo aí e pode tocar aí. Obrigado, Bruno, obrigado, Renan. Bom, gente, acho que tem duas coisas importantes para a gente falar aqui. Uma é que para a gente chegar em algum lugar, a gente tem que ter passado por algumas etapas, né? O Renan brincou aí que eu sou o mais antigo, de repente, aqui entre nós, mas exatamente por isso é que faz sentido a gente aqui dividir um pouco da nossa experiência, né? Aqui a ideia não é trazer só opiniões, aqui é a gente trazer experiência, trazer o que está acontecendo, né? Então, por isso a gente queria dar uma passada para mostrar para vocês como é que chegamos na V5, né? É muito importante a gente olhar um pouco no retrovisor para saber por que é que o ITIL agora está fazendo uma alteração de novo, né? Muitas pessoas me perguntam, Carlos, mas e agora a V5 e tal? Mas é muito importante a gente levar um pouquinho para trás aqui na nossa... Também prometo que vamos ser sucintos, mas trazer um pouco mais dessa visão de como a gente sai da V3 e chega aqui na V5, tá? A ideia do ITIL no começo, gente, e aí o Renan falou algo de, olha, não são só as grandes empresas que trabalham com ITIL e tal, né? É exatamente a visão. Eu vou trazer uma experiência de dizer que eu aprendi o ITIL numa grande empresa, na IBM, trabalhei na IBM quase 6 anos, e lá eu fazia o que muitos de vocês devem estar aqui, ou que os times de vocês, que vocês gerenciam, que é fazer suporte, iniciar o suporte. Era assim que era visto o ITIL, né? Da V2 para V3, a ideia era essa. Era para o suporte, para ter um time que conseguiria garantir o que foi entregue lá, de alguma maneira, que fosse suportado. E a ideia da V3 era exatamente dizer o seguinte, gente, vocês não precisam mais, porque na V2 eram livros, tinham 7 livros mesmo, com processo escrito. A ideia da V3 já é uma ideia um pouco da filosofia ágil, né, que é para que você tivesse uma esteira olhando sempre para a integração dos times de TI e das áreas de negócio, porque quem nos demanda, né, um pouco da V3 é dizer o seguinte, a TI não é para TI, a TI é para as áreas de negócio, é para a empresa. Né? Então, o primeiro momento era dizer, olha, não é para dar Ctrl-C, Ctrl-V no livro. Ele é adaptável, é um framework. Então, ele tem etapas de trabalho para você adaptar. Isso foi uma evolução, porque antes nós éramos muito pegados em pegar o documento, analisar e transformar ele num copy-paste ou adaptando só a nomenclatura. Então, o ITIL, como até coloca ali o nosso título, ele nunca foi, adaptar e adotar o ITIL nunca foi opcional. Você precisava, ele é um framework, você precisa fazer isso, né? Você precisa adaptar. Que aí ele vai estar aderente ao tamanho da empresa, ao tamanho da TI, ao tamanho do time que a gente tem. Então, essa era a primeira ideia da V2 para V3. Era ter essa esteira, mas que pudesse integrar o time para que a gente pudesse adaptar, para ele ser um conceito, um framework adaptável. Obrigado, meu querido. E para onde que a gente queria chegar? Vocês, né, falaram desde o começo, né, da introdução de vocês, dizendo o valor, né? O valor é algo que às vezes ele é subjetivo, ele é às vezes intangível. A ideia da V3 é tirar essa subjetividade. É fazer com que a gente pudesse combinar, porque se a gente combina, se a gente acorda e a gente entrega daquela maneira que fizemos, nós temos a qualidade. Então, assim, nós conseguimos entregar o valor, atender a necessidade, dentro do contexto, dentro do escopo, do requisito que a área de negócio precisa. Então, a gente passou um pouco de sair só de trabalhar, né, da maneira que dava e começar a nos organizarmos para trabalhar junto com o consumidor, com os clientes de TI, para entregar o serviço. Então, a V3 tem essa base,
né? Ela já tem essa visão e o foco dela é melhoria. Por isso, é um movimento contínuo, né? E muitas vezes as pessoas confundiam isso. Confundiam em melhorar só o processo, melhorar só a tecnologia. Mas a ideia que o White traz é que você tem o que a gente chamava, hoje aumentou, né? Mas na V3 era chamado, tinha um tripé que chamavam, e depois aumentou para um quadrado chamado 4Ps do White, né? Que são pessoas, processos, produtos e os parceiros. Na V3, o parceiro não estava chegando, né? Então, não adianta melhorar só o processo. Você precisa melhorar o teu time. E não adianta melhorar o time. Se você não tiver a ferramenta, a tecnologia adequada, não vai funcionar. E muitas vezes, para tê-lo, precisamos de parceiros. Então, a ideia é que tanto a melhoria seja feita continuamente, não só quando dói, a gente colocar, incutir isso, por isso já tinha essa visão de continuidade, e a ITIL voltada para inovação, evolução dos times. O ITIL, gente, não é um framework vanguardista, que pega algo da cabeça de alguém lá que sentou, né? Às vezes parece que tem um pessoal escondido lá dentro da People Search ou da Axelos, lá, não vamos criar algo inovador. Não, cara, eles pegam aquilo que funciona, por isso chama boas práticas. Pega aquilo que funciona, transforma isso numa estrutura, num framework possível de se aplicar, populariza isso para que todos nós possamos fazer. Então, uma dor que eu posso remeter, que eu tinha aqui quando eu estava na IBM, é que eu não conseguia ver esse todo, porque eu era um analista de suporte. Em 2008, no caso 2007 para 2008, quando entra a V3 aqui, ela começa a fazer um movimento para que a gente comece a entender que nós temos que olhar o todo. Então, não importa se eu sou analista de suporte, sou o gerente da TI, nós temos que ter uma visão parecida do todo, que é a visão global e a atuação local. Então, a mensagem clara é: tudo evolui, inclusive o framework e a sua organização. Então, a melhoria era crítico na V3. E aí, o olhar das mudanças, né? E aí, o que eu preciso trazer aqui é que a gente começa a entrar nesse tal de ambiente VUCA, né? Essa coisa que muitas vezes as pessoas... o que é o VUCA, Carlos? Cara, o VUCA é o que você vive na sua vida. Antigamente, o seu pai, o seu avô, sua avó, sua mãe, trabalhavam lá 20, 30 anos na mesma empresa, aposentava lá. Cara, hoje, você entra na empresa, daqui 2 anos está em outra, 3 anos está em outra. Né? Você tem esse movimento de volatilidade, as coisas estão mudando. Não é que a sua impressão que tudo está mudando muito rápido. Não é não, cara. Isso está acontecendo. É o V lá do volátil, está alterando. Isso torna os ambientes, os times, a organização e até a nossa vida incerta. Né? Então, não é à toa que o povo está tendo crise de ansiedade, né? Isso tudo é porque a gente não estava acostumado. Nós temos várias gerações trabalhando ao mesmo tempo. E o que é importante é entender que a mudança é inevitável. O ideal é que você se prepare para ela. O framework ITIL é para te ajudar a fazer isso. Né? E a volatilidade de tudo isso... Desculpa, gente. Pode falar. Não, e ainda mais num momento aqui que a gente vive, né? Que é de uma transição de tecnologia que é totalmente disruptiva, que já tivemos várias ondas, né? Mas a gente está nesse meio de uma virada. Então, se a metodologia ainda não acompanha isso, a gente fica... ela cai em desuso, né? Basicamente é isso. Bruno, tem uma coisa importante que você falou. E o Renan, se não concordar comigo, você tem todo o direito, viu, Renan? Nossos debates de dia a dia continuam os mesmos. A gente trabalha para debate para crescer, é muito importante isso, ter parceiros assim. Mas esse movimento que você disse é algo muito importante. Por quê? O pensamento disruptivo, nós temos várias gerações ao mesmo tempo. Você tem pessoas de 60 anos, 50 anos, 40, 30, 20, e uma molecada chegando aí. Trabalhando juntos, às vezes no mesmo departamento. Então, se você não tem uma maneira de organizar esse trabalho, você vai queimar talentos, você vai gerar conflitos que não vão ascender. Né? E quem está pronto para mudar, quem não está pronto para mudar, a gente costuma dizer 2 coisas. Quem não está pronto para mudar e nem quer trabalhar com pessoas, a área de tecnologia já não é uma área que vai funcionar para você. Porque você vai trabalhar com pessoas, o seu par,
o seu coordenador, o seu gerente, o cliente do seu cliente. Então, você vai trabalhar com pessoas. E a mudança, a ideia do... Vocês já ouviram falar disso, né? Que a TI parece que é uma pastelaria, né? Toda hora tem que vir um pastel, né? Tem que sair um pastel aí. Gente, é isso mesmo, tá? E a gente tem que ser bom pasteleiro. Essa é a nossa ideia. E o ITIL é um framework que vai te ajudar a fazer isso, cara. A minha evolução de trabalho foi exatamente porque o framework propiciava a gente a adaptar a essa situação complexa. Ô, Carlos, só para te dizer, siga o eminente relator. Assina embaixo. Eu acho que há um ponto comum, né, que a gente entenda que se você resiste, você sofre. Dentro do nosso mundo hoje. Eu não estou falando nem mais de TI, tá? Do nosso mundo hoje. Se você resiste, você vai sofrer. Então, se você está entendendo a mudança, você consegue ir ajustando o seu modelo de trabalho. Então, começa pequeno e depois cresce. Essa é a ideia e é isso que o ITIL traz para a gente. Com essa questão do olhar do ambiente VUCA, que você vai ter que aprender a lidar com isso. Tem que ser bom pasteleiro. Muito bom. Show. Bom, ITIL 4, tá, pessoal? O que acontece? A V3, ela compreendeu ali, no tempo todo, até ser formulada, publicado e tudo mais, e até sair de linha, entre 2007, 2008, até 2019, quando veio o ITIL 4. Então, isso mais ou menos pega parte da carreira de muita gente que está aqui e de quem nunca ouviu falar desse troço. Mas a ideia do ITIL 4 era exatamente fazer algo que estava acontecendo, que era as empresas, as nossas TIs, aí começaram a se burocratizar. Né? Ela pegava o ITIL lá, como eu falei lá no começo, não é Ctrl-C, Ctrl-V, mas muita gente fazia isso, porque era seguro. A maioria das pessoas, gente, aprendeu o ITIL ou trabalhando em multinacional, porque a multinacional já tinha essa visão, ou você trabalhou com um líder ou com uma líder que trabalhou na multinacional. Porque buscar o conhecimento do ITIL era quase que meio acadêmico, né? Não era algo tão comum. Mas a V3 trouxe esse movimento de integrar os times de TI e o negócio, só que as pessoas começaram a burocratizar. Por quê? Por N motivos. Esse é o padrão, não vamos mexer, o time que está ganhando não se mexe. Assim, assim funcionou a minha vida inteira. Eu costumo chamar o tipo de funcionário, de profissional, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? Esquece, irmão. O ITIL 4 trouxe uma ideia da seguinte situação. A TI burocratizou tanto que até o conceito que é crítico para a nossa vida profissional, que chama processo, ele foi vilanizado. Se você falava processo, se você falar hoje processo, a pessoa sai correndo. Não quero, não quero. É que temos um processo. Ou você tinha processo, eu não posso fazer nada, é um processo. Né? Você tinha um processo e dizia que tinha tudo. Eu costumo brincar com essas expressões, porque isso é que a gente guarda para a vida, né? Com os alunos e muitas vezes com os clientes, que é o tal do ITIL filme de terror, né? Que hoje em dia todo filme de terror diz assim, pra você ficar com medo, eles falam que tem que ser baseado em fatos. Né? Aí você fala, meu Deus, o fantasma, o Satanás vai vir, né? Vai me puxar para o inferno. Não, cara, é baseado. Então, qual é o fato, a questão verídica aí? É o nome da boneca, é o nome da cidade, é um termo. O resto é tudo inventado. E tem um monte de ITIL que é assim. A gente, como consultor, precisa chegar no cliente e tem que tomar cuidado, porque todo mundo é filho, né? O processo é filho, o serviço é filho, todo mundo é meu filho. A gente tem que chegar com cuidado. Isso faz parte do show. Mas aí você fala, cara, você tem ITIL? Tenho ITIL. O que você tem? Eu tenho incidente. Eu faço mudança. Legal. Só que você sabe que na V3 tinham 27, 28 processos e no ITIL 4 são 34 práticas. Se você só tem alguma coisa está equivocada aí. Né? Porque muitas vezes se confunde, e o ITIL 4 veio muito para isso, se confunde o movimento de ter capacidade e ter maturidade. Né? Então, às vezes a pessoa faz aquilo, mas aquilo está ou na cabeça da Maria, ou no que o João está acostumado, ou está no escrito que está lá no bloco de notas, ou em alguma coisa assim. E isso faz com que você não consiga ter a maturidade conjunta. Você fica uma pessoa com maturidade.
Então, a ideia do ITIL 4 era desburocratizar isso, cara. Eles mudaram até... Vocês perceberam que era V3, eu falei de V2, e o ITIL 4 é ITIL 4. Então, até no nome eles vieram trabalhando fazer, né, o simples e prático, né? Então, a visão do ITIL 4, aí você pode pegar a quarta revolução, que eu já ouvi muita gente falar isso, faz sentido, né? Transformação digital, faz sentido, tal. Mas, como diz o Bruno, no final do dia, o que você quer é que a empresa quer vender copo, quer fazer isso mais rápido, quer fazer mais barato, quer fazer com menos risco, com menos gente. E nós precisamos atualizar o nosso trabalho. E a ideia que veio do ITIL 4 é para fazer com que isso, o método ágil que o Renan falou bastante ali, ele é arraigado no ITIL 4. Por quê? Porque a ideia é que a gente saia de processo e vá para a entrega de valor com serviço. A gente olhar para você sabe qual é o serviço que a sua TI entrega, que suporta o serviço de negócio da empresa que você trabalha ou que você presta serviço? Cara, se você não tem essa visão do todo, vai ser complicado você entender o VUCA, entender as transformações, né? Então, o ITIL 4 trouxe essa visão, né, de estrutura, de integração, enxuto. Né? Alguém dizer para mim hoje, não consigo fazer o ITIL 4, é porque não entendeu. E faz sentido, às vezes eu não entendi. Eu conheço profissionais que estão ainda focando no processo de incidente lá só, que nem o Renan. Está lá na V2. A V2 é antes de 2007, gente. 20 anos atrás. Então tem gente que está 20 anos lá para trás. Entendeu? Esse é um problema. É isso. Carlos, e aí um ponto que você trouxe aqui, acho que é sair do processo e ir para a entrega de valor com o serviço, cara. Até salvei essa frase aqui no meu caderninho. Porque a TI, muitas vezes, a TI é onde nasce o ITIL, né? Então, muitas vezes, quando implementa um processo, poxa, burocratizou, criou isso. Mas não, acho que a ideia como um todo de ITIL é realmente entregar valor, porque não deixa de existir um serviço interno prestado com um cliente interno que precisa enxergar valor naquilo que é feito, né? Então, acho que essa é uma sacada interessante desse primeiro salto. Perfeito, perfeito. E essa visão até que o Isaac trouxe aqui, que a gente tinha montado com relação à mudança organizacional, é a visão que o ITIL 4 tem nesse momento. E a estrutura final do ITIL, tá? A V5 vai trazer atualizações, o Renan vai falar no detalhe, mas o ITIL 4, ele é a estrutura prime para o gerenciamento de serviço. Porque ela te dá a visão macro do time, de governança, de processo, de ferramenta, de parceiro, mas te leva no micro, aonde é que está lá o trabalho, onde integra as pessoas com os processos e tudo mais, que chamam-se lá de 4 dimensões, que a gente chamava de 4P lá na V3. Então, esse movimento organizacional é provocado muito por conta da gente estar trabalhando a adaptabilidade do time e da tecnologia, né? Então, a ideia principal dessa mudança organizacional, na minha visão, é em cima do ser humano, que é quem precisa automatizar e processualizar o seu trabalho para fazer coisa de ser humano, e não coisa de ChatGPT, não coisa do chatbot, não coisa do Fred, né? Ele tem que fazer coisa de ser humano, quer gerir, quer entender, quer tomar decisão, quer fazer melhoria, quer levar a empresa para isso. Então, essa visão do ITIL 4, ela monta essa duas estruturas, global e local. Esse é um ganho e de integração, né? Antigamente a gente montava modelo na mão. Hoje você faz design thinking junto com o teu desenho de integração dos times. E por contexto, por projeto, por melhoria, por suporte. Ele te dá mais autonomia. A culpa não é mais do ITIL, gente. A culpa é nossa. E ela sempre foi nossa. Agora, o ITIL 4 está te dando essa estrutura para trabalhar. Mas o ITIL 4, como nós, por conta do ambiente VUCA do planeta que estamos, evolui também, porque precisa evoluir. Né? A gente precisa do time técnico, a gente precisa de processo técnico, precisa de ferramenta técnica, mas precisa de serviço que atenda a necessidade. Isso está no ITIL 4. Se você não sabe fazer isso, se você não enxerga isso como um todo, cara, você precisa entender. Eu costumo brincar o seguinte: entra pelo foundation, mas não fica no foundation, gente. O foundation a gente tem um vídeo, né, tanto na plataforma aqui do YouTube da Vesatec, eu e o Renan falamos sobre isso, as qualificações
do ITIL 4, da V5 e tal. Gente, saiam do Foundation. Foundation é para o iniciante, fundamentos. Você que gera o serviço, você que é analista, você precisa aumentar o teu leque. E o ITIL tem conteúdo para isso, para você usar de cabeceira mesmo no teu dia a dia de trabalho. E a estrutura está muito visual. Então, aprendam para implementar e implementem para o resultado de valor. Essa é a ideia principal do ITIL V4. Do ITIL 4, que a gente falava ITIL 4, corrigia todo mundo que era V4, e agora eles botaram V5, né? Que é para complicar a nossa vida. Né, Renan? Isso aí. Mas, Carlos, aí dando um... Poxa, se você também não tem à disposição, a Vesatec está aqui para isso também. Então, poxa, eu não consigo. Muitas vezes o teu dia a dia é corrido. Você precisa que a gente pegue você pela mão e implemente as práticas ou dê a consultoria. Né? Então, muitas vezes a gente está buscando a certificação por uma razão de conhecimento, né? Mas ela não necessariamente você quer... Eu vou dar meu depoimento aqui. Fui buscar o Renan lá em 2023, eu acho que era. A gente virou depois um grande parceiro, estamos aqui, né, até hoje nessa jornada, porque me faltava um conhecimento. Eu achava que me faltava um conhecimento. E, na verdade, eu precisava de alguém que me pegasse pela mão e me direcionasse o caminho. E aí foi assim que a gente seguiu, que foi até muito melhor que se eu fosse atrás. Então, o interessante de entender o que faz e a metodologia, o foundation, e saber para onde se aplica, né, já é um bom ponto de partida. Mas se você quer que a gente faça por você também, porque muitas vezes na empresa você não tem tempo para isso. A gente está aqui para isso também. Tá? Então, só aproveitei o gancho aqui, vou devolver a bola para o Renan. Ok, vamos lá. Carlos, processos... Agora me explica essa história. Processos versus práticas. Por que mudou essa bendita dessa nomenclatura? Não era mais fácil só chamar de processo? Por que mudou isso na ITIL 4, cara? Bom, assim como a gente já perguntou para todos os embaixadores, escritores de livro do ITIL, certo? Falamos com o David Cannon, falamos com o Roman Zuladev, falamos com o Ismael, falamos com um monte de gente, Akshay Anand. E a explicação deles faz muito sentido hoje para a gente por conta de que o processo é um documento, cara. O processo é quais são as atividades, bota um fluxo, bota ali as tarefas e é isso. Práticas vai tornar o teu trabalho, o nosso trabalho de integrar os times muito mais completo, porque dentro da prática você vai ter o processo e tem no documento do ITIL, nas práticas ITIL, exatamente escrito lá o processo. Você vai ter qual é o skill do time, qual é uma matriz RACE. A gente usa matriz RACE no nosso dia a dia, porque coisa chata. Mas na hora que o cara não fala com o outro, e o outro era para fazer e não fez, e deixou para alguém fazer aquele negócio que você falou de fazer a mudança lá no Windows no fim de semana, é porque faltou quem faz o quê, faltou definição de papéis, responsabilidades. Está contemplado dentro da visão de prática, junto com a visão de ferramentas e parceiros. Inclusive, e aqui eu digo como alguém que participou participou de implementações de ferramentas como ServiceNow e quantas outras, Remedy, por aí vai. E hoje a gente está fazendo isso com a Fresh. A gente vê que a pessoa, quando vai olhar, ele olha às vezes só para a ferramenta e não olha para o processo. Ou ela só olha para o processo e não olha para a ferramenta. Ou está tudo na cabeça da Maria e do João e não faz. Então, a ideia de práticas é para a gente juntar os times a partir deste conjunto de competências, conjunto de requisitos que vai ajudar a gente a trabalhar. Essa era a ideia, para não ficar engessado lá no processo, né, meu amigo? Tá certo. Pessoal, agora, né, acho que a bola volta para mim, né, Carlos? Agora vamos falar desse A gente ensaiou antes, né? A gente ensaiou que nem era na época da faculdade, na época de colégio. Nossa, se apresenta até aqui, daqui vai eu. Então fizemos esse contingenciamento, né? Faz parte, pessoal, assim é o planejamento, né, do nosso trabalho. É isso aí. Mas ó, eu vou aproveitar, pessoal, porque enquanto vocês falavam, eu fiquei monitorando um pouco o chat. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, porque evidente. Se estamos ao vivo, ó, para mostrar, estamos ao vivo, temos que estar atentos à nossa audiência. Então, por exemplo, mandar um boa tarde aqui para o Marcelo Farias, que está com a gente, com o Bruno Jerônimo, Thanos, ó. Thanos. O Thanos está com a gente aqui, cara.
Então, dá um abraço para ele, tá? Eu vou fazer um desagravo agora, né? Porque o Marcelo Farias falou assim, pô, mais velhos não, pô, mais experientes. Sim, os mais experientes. Obrigado, É Marcelo. isso aí, Marcelo, é isso aí. Esse é o espírito, cara. Os mais experientes, né? Você nunca vê dono de lancha sem ter uma cabecinha branca. O dono da lancha sempre tem a cabeça branca. Então é isso aí, cara. Tamo por cima. Mas também mandar um abraço para o Eduardo César Coelho, lá da Intralote, também fez questão aqui de mandar mensagem aqui. O Leandro também está aqui com a gente. Também um abraço para o Leandro, tá? E para o Átila também aqui, Atilex, né? Atilex. Então, suponho que seja Átila o nome, né? Mas, cara, eu vou pedir para vocês, tá? Quem ainda não deixou seu like, tá ao vivo com a gente, tô vendo que tem bastante gente ao vivo nessa live, então deixa o like, compartilha e, pessoal, mandem perguntas, tá? Façam interações com a gente. Eu costumo dizer nas aulas, quem não quis fazer o e-learning, quem conseguiu fazer ao vivo, tem a vantagem de falar com o instrutor. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, o Bruno está aí olhando o chat, assim como eu olhei agora, o Bruno vai monitorar o chat. Perguntas, pessoal. Façam suas perguntas e aproveitem esse espaço, que é um espaço muito importante para você entender tudo sobre a ITIL, ou aquilo que você precisa saber sobre o que mudou na ITIL, tá? Então, turma, agora vou puxar o bastão para mim aqui e vou focar na apresentação. E essa é a parte onde nós vamos falar sobre ITIL V5. Onde estamos hoje, como isso começou, né? E é importante trazer para vocês, pessoal, que a atualização do ITIL 4 para ITIL V5 começou em 2023. E se você se lembrar, eu lembro bem dessa época, na época eu estava morando em Portugal, inclusive por isso que eu lembro com muita tranquilidade essa época, é uma época muito, muito gostosa da vida, e apareceu uma ferramenta muito importante nessa época, que foi aberta ao público e começou a explodir a nossa mente, na nossa vida, e daqui a pouco isso começou a virar uma febre mundial, e aí começamos a abrir os olhos para saber que nem só de Steven Spielberg vive a tal da inteligência artificial, né? Foi nessa época, justo quando a ITIL 4 estava sendo estudada para atualizar, veio o ChatGPT, veio a OpenAI, aí veio o boom das inteligências artificiais, e nesta época começou a atualização da ITIL. Então, por isso que vocês vão encontrar muito nos materiais de ITIL, a partir de agora, AI Native by Design, nativo de IA por desenho. Por quê? Porque a ITIL V5 nasceu com o boom da inteligência artificial. Então, pessoal, a gente chega em 2026 já se perguntando não é se vamos adotar IA, é para como vamos governar a IA. Já é uma realidade, gente. A popularização da IA hoje já é uma realidade. Não preciso mais debater com vocês isso. Até, Bruno, ano passado, eu estava num evento que o pessoal ainda se perguntava, né? Estamos vendo se vamos adotar a inteligência artificial na nossa empresa. Eu falo, coitadinho, tá perdido. Tá perdido. Se ainda está se perguntando isso em 2025, que sai em 2026. Então, agora não é mais ser, mas como governar. Porque isso vai trazer várias mudanças de perspectivas, pessoal. Pensem no seguinte, você tem um operador que está usando o ChatGPT, outro que está usando o Gemini, outro que está usando o Copilot, outro que está usando o Manus, outro que está usando uma IA que alguém inventou lá no leste europeu. E, gente, é dados da tua empresa trafegando para um monte de lugar, trafegando para um monte de gente. Precisa governar isso de alguma forma. Precisa saber o que está trafegando para esses lugares, para onde está indo. Tivemos casos aí de rompimento de patentes de patentes industriais, de segredo industrial, por causa da situação. A pessoa foi lá, jogou numa IA lá e vazou. Pouca gente sabe aqui, às vezes as IAs gratuitas, elas têm os seus desafios em relação ao aprendizado por máquina. Muita gente não sabe. Então, pessoal, você que é da governança ou você que se preocupa com o tema processos,
IA é um fator de preocupação, mas é importante dizer que IA já é o momento. Já estamos vivendo a era da inteligência artificial. Não tem mais como fazer nada sem inteligência artificial, tá? Então, ela é um elemento estrutural, não opcional. Então, a V5 surge como um framework de quê? De gestão de produtos e serviços. Antigamente, você tinha a ITIL como gestão de serviços de TI. Depois, na ITIL 4, você passou a ver a ITIL como gestão de serviços. Ponto. E ainda com um pezinho na governança, tentando brincar de governança. Governança é uma camada mais acima. Na ITIL V5, já não é mais gestão só de serviços, é gestão de produtos também. E conversando com a governança da empresa, conversando com a alta diretoria, participando das decisões estratégicas. Então, com isso, pessoal, nós temos a inteligência artificial trazendo essa visão holística com a ITIL, da entrega do valor dos múltiplos ecossistemas digitais. Então, por isso esse posicionamento central do AI Native by Design. Tá? Então, pessoal, quando eu falo, tô forçando aqui, e aí lembra que eu falei lá no começo? Vou voltar a falar do Fred. Lembram do Fred, pessoal? O Fred é o quê? É a IA acontecendo. Dentro de onde? Da nossa central de serviços, dentro das nossas áreas de sustentação, dentro da nossa inteligência de dados. O Fred é uma ferramenta poderosa e que já segue este conceito que eu estou trazendo aqui. Você consegue governar o Fred. Você sabe para onde está indo o teu dado. Você sabe tirar a inteligência do Fred em um curto espaço de tempo. Então, com o Fred, por exemplo, e eu vou usar muito o Fred aqui como exemplo, justamente porque é a nossa ferramenta dentro de casa, né? E a gente já implementa isso, Bruno, a larga escala. Você consegue vamos pegar o fluxo de valor de uma central de serviços, eu consigo, desde o momento em que eu recebo o chamado, já tenho um atendimento habilitado por IA, eu tenho o fluxo de atendimento ali dentro governado pela inteligência artificial, num cenário mais maduro, eu tenho o cenário de utilizar a inteligência de dados para reverter isso em decisões estratégicas por meio da inteligência artificial, e eu posso retroalimentar o Fred com todo esse conhecimento para que o Fred ainda tenha esse aprendizado e esse aprimoramento. Então, é visão holística que eu estou trazendo aqui, pessoal. Tá? É visão do fim a fim. Eu estou falando só de uma jornada pequena, que é a que a gente está mais acostumado na vida do TI, é o suporte. Mas se você olhar a tua empresa como um todo, desde o momento em que chega, sei lá, o seu cliente chegou, bateu na sua porta, está pedindo um produto, e esse produto ele vai para uma esteira, toda essa esteira, de alguma forma, vai ser em algum momento impactada pela inteligência artificial. Então, você está muito atento. Pode falar, Bruno. Não, eu queria puxar um gancho aqui do que você está falando, Renan, porque AI by design, né? Quando a gente olha hoje e está falando de processo, né? Então está falando de processo da evolução para as práticas e aí chegando agora na V5, onde você tem um universo de processos nascendo. Se você já não constrói ele pensando nisso e pensando na governança disso, né? E aí não precisa olhar muito para longe, não. Olha, eu posso fazer uma aposta aqui que a maioria das empresas tem alguém usando um chat GPT interno com o conteúdo da empresa saindo para fora, né? E às vezes o gratuitozão que está indo lá para aprendizado de máquinas, que se alguém no outro lado do planeta digitar um contexto que bata com a informação que você imputou, tô sabendo. Né? Então, gente, a inteligência artificial, então, ela não é um elemento opcional, ela é um elemento agora estrutural, e aí esse elemento estrutural deve fazer parte de um modelo de governança moderno, tá bom? Então, como a IA transforma práticas tradicionais de ITIL, né? E aí, vamos lá. Processos versus práticas, né? Então, antigamente, nós chamávamos gestão de problema, é um processo. Você pega o processo aí, coitadinho do fulano, ia lá, pegava o livrinho lá,
processo, inputs, outputs, não sei o que. Eu dava aula de IT 3, era assim, era 2 horinhas de introdução e aí processo A, processo B, processo C. Ah, porque agora vamos falar de gestão financeira. Agora vamos falar de gestão de portfólio. Agora vamos falar de gestão de demanda. Chegou no desenho, vamos falar de gestão da capacidade, gestão de disponibilidade, gestão de serviço, gestão de problema, gestão de mudança, gestão de incidentes. Era uma roupa que a IT V3 usava que não era tão adequada para mostrar que ela, na verdade, dizia o seguinte, olha, tem que pegar o livro e adotar e adaptar, como o Carlos falou aqui, pessoal. E aí, se a gente lembrar desse roadmap, dessa jornada, olhar no retrovisor, como foi a exposição do Carlos, a gente chega no contexto de hoje vendo o quê? Cara, olha o tanto de oportunidades que existem dentro das práticas da IT. Por exemplo, uma gestão de incidentes, eu posso pegar como boa prática, né? Ter um primeiro atendimento mais eficaz com uma linguagem natural, porque, gente, eu confesso a vocês, a gente implementa chatbot aqui dentro da Bravo, tá? Isso, olha, tá dentro de casa. Mas é uma coisa que a gente dentro de casa sempre fala, gente, um chatbot com 53 opções, para ainda chegar no final e falar assim, clique no site. Tu quer falar com o ser humano, né? É um desafio. O ser humano gosta de falar com outros seres humanos. Aí como é que a gente posiciona a inteligência artificial aqui nesse meio de caminho? Cara, eu posso, de repente, tentar treinar a minha IA para tentar replicar mais uma experiência humana. Isso é possível. Né? A IA permite isso hoje. Então, ter um primeiro atendimento um pouco mais humanizado, ainda que habilitado por serviço digital. É possível. Né? Numa análise de causa raiz, por exemplo, nossa, é tão difícil fazer levantamento de problemas, causas raízes desconhecidas, não tem que ir lá, meu Deus, tem que parar 50 horas para ficar olhando. Treina uma IA agora. Pode fazer em 1 hora, em meia hora, em 10 minutos para você, põe lá, pega os chamados que você abriu lá no Fresh, pega o teu histórico lá de chamados lá do Fresh Service, ou do Fresh Desk, joga na IA e pega fazer uma análise de tendência. Dá pra fazer na IA. O Fresh nem precisa, tá? Já tem lá. É o Fred. E tem o Fred. Já tem lá. Fred. Já vai te dar potenciais causas, já direto no eu tô sendo um pouco franciscano aqui, Bruno. Não, mas eu não vou comprar o Fred, tá bom? Então, cara, puxa a planilha pelo menos. Né? Ô, Renan, desculpa, deixa eu fazer uma pergunta. Você estava falando uma coisa aqui que bateu uma coisa na minha cabeça. Fala, Carlos. Mas na V5, tem alguma maneira, tem algum tipo de modelo, de algum tipo de maneira da gente fazer isso, de pensar em treinamento de IA, de governança, como você falou? Tem algum método lá que ajude? Ele trouxe isso. Sem dúvida, o modelo 6C. Esse modelo 6C, né, eu acho que foi a grande inovação que a IT V5 trouxe. Tá? Esse modelo 6C, pessoal, ele é um modelo com base em várias questões contextuais da inteligência artificial, que são 6 considerações que vocês devem realizar em relação a como a IA vai trazer valor para vocês. Então, inclusive, a própria IT tem um módulo específico, teremos na Vesatec em breve, tá? Um módulo de governança de IA, né? Que é um módulo específico da IT. Tá? Porque, de fato, a IT V5 agora vem, de fato, querendo, na vanguarda, ser um modelo de governança para quem está operando a IA agora nesse novo século. Né? Então, já estamos vendo a era da IA. Então, na era da IA, é a IT que vai ser o teu farol. Tá? Teve um grande CEO que disse para mim uma frase que eu guardo na minha caixa de ferramentas. Ele disse assim, em terra de IA, quem tem coração é rei. Então, o coração que a gente precisa ter, nós vamos encontrar lá na IT, pessoal. Não é só pegar e jogar a inteligência artificial lá e tudo se fará. Não. Vai ter muita situação para a gente trabalhar em termos de governança com relação a isso. Então, ali está o coração. Nessa escuridão chamada mundo moderno, mundo VUCA, a IT quer ser o teu luzeiro para você se localizar. Tá? Então, é muito importante isso. Então, gente, tem várias oportunidades aqui. Análise de causa raiz, avaliação de risco, né? Desafios atuais, né, que não são perguntas futuristas, mas realidade de uma governança moderna. Então, poxa, questões éticas. Está pegando agora no Brasil, né? Como é que vai ter um marco civil da inteligência artificial, que vai ser um ponto para a gente
de debate, concordo, não concordo, mas se houver, temos que ficar atentos, saber quais são as implicações da nossa empresa, né? Um debate ético que uma vez um amigo advogado estava fazendo comigo, tá, se eu, por exemplo, fazer uma pergunta para uma IA que um cliente me fez uma consulta, eu ponho essa consulta na IA e dou a resposta a esse meu cliente. Se essa resposta estiver errada, quem é o culpado? É o advogado? É a plataforma de IA? Quem é o culpado? É um debate ético? Quem deu a resposta de fato? Foi o advogado ou foi a empresa que criou a inteligência artificial? Gente, errado, certo? Não importa. São debates que nós estaremos lá tendo que acompanhar e ficar muito atentos a isso. Tá? Então, ter uma estrutura de governança para lidar com ética, segurança, responsabilidade e geração de valor por meio da IA. Então, tudo isso a ITIL V5 vem para habilitar, tá bom, pessoal? Então, quando a ITIL V5 nasceu, surgiu, né, foram 5 pilares estratégicos que nortearam essa criação da ITIL V5. Então, acelerar decisões através de inteligência artificial, esse é o primeiro ponto. Né? E aí eu costumo dizer assim que eu fazia uma consultoria antigamente em 40 horas, uma consultoria de um processo, sei lá, gestão de problemas, 40 horas. Resposta agora, quanto tempo eu levo para fazer uma consultoria de inteligência artificial, de gestão de problemas com inteligência artificial? Resposta, as mesmas 40 horas. Só que sabe o que mudou? O resultado que eu entrego em 40 horas é muito maior do que o resultado que eu entregava em 40 horas anteriormente. Esse é o ponto da largada agora. Os resultados vão ficar cada vez maiores, mais completos, mais complexos. A régua do mercado vai subir em relação ao que você entrega. Se você não souber como usar a inteligência artificial a seu favor nesse mundo, meu amigo, você está lá atrás. Você vai lá para o fundo do grid de largada. Tá certo? Então, preste muita atenção nisso, tá? Outra coisa, pessoal, integrar produtos, serviços e experiência em ecossistemas digitais. Produto, serviço e experiência. Gente, os módulos avançados da ITIL V5. ITIL V5 Experience, ITIL V5 Services, ITIL V5 Product. Lembra que eu falei? Agora somos um framework de gestão de produtos e serviços. Então, tem uma cadeia de valor desenhada para produto, tem cadeia de valor desenhada para serviço, e tem também conhecimento de experiência do cliente. Porque, de novo, em terra de inteligência artificial, quem tem coração é rei. E como é que a gente abstrai esse coração? Por meio da experiência do cliente. Então, a ITIL vem para trabalhar dentro desse contexto. O XLA, né? Já não é mais só o SLA, né? Agora tem o XLA, né? Que é o Experience Level Agreement. Como é que nós alcançamos a experiência do nosso cliente por meio dos nossos produtos e serviços? A ITIL vem para atacar também esse ponto. Tá? Manter conformidade e segurança em ambientes complexos. Então, tudo que nós falamos aqui, gente, nós não podemos abandonar o compliance. Né? Compliance, que é aquela palavrinha em inglês que eu deixo para você aqui da minha audiência, né? Use essa palavra. Ela é mágica. Se você algum dia entrar numa sala de reunião e falar compliance, enche a boca para todas as portas. Gente do céu, você ganhou a reunião, tá? Compliance em português, conformidade, né? Mas compliance é mais belo, né? É mais completo, é mais forte. E essa é uma preocupação. Como é que eu alcanço a conformidade, o compliance com os processos, com os serviços, com as leis, regulamentos, fatores econômicos, políticos, sociais. Então, como é que esse ecossistema todo interage com os meus produtos e serviços e com a experiência do meu cliente, de modo que eu consiga fazer isso dentro da legislação e dos regulamentos atuais? É uma preocupação da ITIL. E, por fim, gente, sustentar crescimento em ambientes digitais complexos. Sustentar. O que significa sustentar, pessoal? É segurar. Fazer com que realmente seja possível. Acabou a época da tecnologia da informação que puxa o freio de mão. Tanto é que, se vocês pegarem a literatura, pessoal, na ITIL V3, Carlos, você lembra, né? Era gestão de mudança, né? GMUD. Tem que abrir uma GMUD. Não, tem que abrir uma GMUD.
Não, cara, eu quero botar tablets aqui para os meus vendedores irem para a rua e aumentarem 50% a quantidade de vendas. Aí vinha um TI, o TI lá, mas tem que abrir uma Gemude. Aí, Vou ver se eu tenho orçamento, vou ver se sou dono da informação. Né? Sabe, aquele cara assim com aquela animação, né? Puxa o freio de mão. O que a ITIL 4 já fez e agora na V5 potencializado? Sai gestão de mudança, entra habilitação de mudança. Sai burocracia na mudança, entra mudanças com riscos controlados, reconhecidos, sim, mas queremos mudanças. Reconhecemos o desejo de mudar. E agora com a EA ainda por cima nos habilitando, nós reconhecemos o desejo de mudar e mudar rápido. Porque no mundo VUCA, o meu concorrente pode estar mudando agora, nesse exato momento. Enquanto eu estou aqui preenchendo planilha de Excel para fazer 52 aprovações para fazer uma mudança de fim de semana, a gente já está lá na frente. Já foi. Perdi o time to market. Preocupação enorme, tá, pessoal? Então, esse é um pilar estratégico da ITIL V5. Então, sustentar essa mudança. Mas sustentar para que nós sejamos a força motriz da mudança. Não somente os burocratas, tá certo? E aí, pessoal, para fechar essa parte, então, quero trazer para vocês o seguinte: a ITIL nunca prometeu ser estática. Ela sempre foi sobre adaptação. Então, para a gente fechar, né, olhamos para o retrovisor lá com o Carlos, ITIL V3, ITIL 4, é legal, eu tenho um respeito enorme, Carlos, e aí é legal que tu está aqui, por quem estudou desde da ITIL V2, né? Quem está lá nos anos 2000 acompanhou essa mudança lá do comecinho, sabe? Foi realmente uma mudança gigante em 20 anos. Daqui a outros 20 anos, falaremos assim, nossa, lá na ITIL V5 era assim, agora nós estamos lá na ITIL, sei lá, V8, V9, né? Mas... ou daqui a 5, né? Assim, ó, o mundo é muito, muito dinâmico. Então, pessoal, não adianta você ser o sapinho que fica lá em cima da Vitória Régia no meio do laguinho. Você precisa entender que tudo muda. O nosso CEO, Bruno Zanuelo, tem uma frase que eu amo. Ele diz assim, senhores, o que vale hoje pode não estar valendo amanhã. Então, esqueçam as premissas de que, combinei hoje, amanhã ainda está valendo. Pode não valer mais. Tudo muda. Só que a ITIL vem para ser justamente essa sustentação que nós precisamos para quê? Para que nós não entremos no caos em virtude dessas mudanças, mas que possamos tangenciar o caos e tirar maior proveito do caos. Tá bom? Então, a sua resposta, né, vai determinar a sua posição competitiva nos próximos anos em relação a adotar as melhores práticas de governança agora, essas práticas que vão sustentar a mudança e o crescimento, tá certo? Então, pessoal, o futuro é agora. Esse é, pessoal, futuro, meus caros, já chegou. Estamos vivendo o futuro, na verdade. Então, convite agora, chegou, Bruno. Chegou o momento. Primeiro, bom, que aula aí, e é bom a gente trazer no formato aqui, né, Carlos? Pô, muito, muito bacana a forma como vocês trouxeram, desde o ITIL V2 para cá, porque muita gente pode entender essa mudança, né? Eu mesmo não tinha essa perspectiva toda que vocês estão trazendo. Então, como que um framework, ele está aí, vamos dizer, mais de 20 anos, né? Ou mais de 20 anos do V2, né? 90, a senhora 30, rainha da majestade lá. Uns 30, pelo menos. 36 anos. 36, né? 36 anos, cara. Já é um senhor aí, o framework, quase. E a gente tem um framework evoluindo sempre, né? E o porquê de evoluir sempre é se adaptar. Então, acho que é isso, né? O Renan até sintetizou a frase, realmente gosto muito. O que vale hoje não necessariamente vale amanhã, cara. Então, tudo muda o tempo todo e a gente tem que estar sempre adaptado, né? E ainda mais no movimento de inteligência artificial que muita gente teme ser substituído, eu acredito que é muito pelo contrário. Eu entendo que quem se preparar vai ter um grande aliado e vai fazer mais, vai entregar muito melhor
E quem não for atrás disso, claro que vai ficar para trás, mas acho que tudo isso é muito interessante trazer essa jornada, né? Que vocês já viveram isso, né? Então, é diferente de eu que peguei aí de 2020 e poucos para cá, vocês já viveram todos os momentos quase da IT aí, desde o seu começo. Muito bom. Renan, Carlos, parabéns aí pela apresentação. Fico muito feliz de trazer esse conteúdo aí para toda a nossa base aí de clientes, todo o nosso ecossistema. Mas a gente prometeu uma coisa, né? Ô Bruno, só uma dúvida. Tem pergunta? Tem pergunta, vamos lá. Vamos lá, se tiver pergunta, põe na tela aí, querido. Bora. Vamos lá. Vamos soltar na tela aqui. Aí, ó. Eduardo, tenho a certificação V3. Preciso tirar V4 e V5 ou somente o curso dessas certificações já é suficiente? Vou devolver para você. Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, cara. Tu quer comprovar competências para o mercado quando tu procura IT. Tá? Quando tu procura IT, você diz assim, eu quero ser 5% do top do mercado que comprova que entende do assunto. Tá? Então, assim, sempre vou recomendar curso e certificação. Porque a certificação vai ser a tua credencial. Tá? Ela vale aqui, ela vale em Portugal, ela vale na Nova Zelândia, ela vale na Papua Nova Guiné. Em qualquer lugar do mundo, né, essa bandeira vai estar junto com você se você tiver essa certificação. Agora, tua pergunta, tenho certificação V3, preciso tirar a V4 ou V5? Recomendo muito que você faça. Só que tem uma boa notícia para você, meu cara. Você tem a V3? Anteriormente, né, não tinha muita opção. Ele falou assim, não, vai lá, faz a IT4 Foundation, faz o curso inteiro e tal. Agora é o seguinte, com a V5, tá, você pode fazer a Bridge tendo a certificação IT V3 Foundation. Tá? Então, lá no site da Vesatec, inclusive vesatec.com.br, você tem tanto o curso completo do IT V5 Foundation, quanto também você tem o IT V5 Foundation Bridge, que é para quem tem a certificação de fundamentos ou da V3 ou da IT 4, que quer atualizar para a V5, conhecer mais da V5. E assim, Eduardo, recomendo muito que você faça. Muito mesmo, porque mudou muita coisa. Tá certo? Pô, já tem feedback, maravilha. Qual a previsão da Bridge da 4 para a V5 em PTBR? Meu amigo, vamos lá. Essa é uma pergunta já gravou aí, Renan? Já gravou? Pois é. O que acontece, tá? O desafio não é o material didático, tá? O desafio é, de fato, a tradução dos materiais oficiais, tá? PeopleCert, Carlos, eu não lembro se a PeopleCert já anunciou, mas eu acho que segundo semestre, talvez, eu não lembro. Tu lembra? Nós tivemos, inclusive tem um vídeo gravado nosso aqui com a Rosário, que é a nossa Count Manager lá da PeopleCert, e ela deu um spoiler para nós aqui, dizendo que a ideia é que no início do segundo semestre, agora do ano, então lá para julho, agosto, deve estar traduzido para o português. Gente, estimativa, tá? Então... E aí, mas em todo caso, eu acho que eu também vou... Bruno, quantas pessoas no Brasil falam português, falam inglês mesmo? Você que tem esse número de cabeça, você fala muito ainda. Hã? 3 a 5% do Brasil. 3 a 5% do Brasil fala inglês, né? Fluente. Então, Ramalho.g, eu vou chamar você de Ramalho, tá, Ramalho? Então, vamos lá, Ramalho. Vou te fazer um convite, tá? Não é difícil, tá? O material da Vesatec, ele tá assim, ele, evidente, as perguntas, as questões e o PowerPoint estão em inglês em virtude da questão do compliance que nós temos com a PeopleCert, então nós não podemos adiantar a tradução. Porém, todavia, por mais que o material esteja em inglês, o instrutor fala em português, tá? E é um inglês fácil de entender. Não é um inglês difícil. As perguntas também são perguntas assim muito diretas. Tá? É difícil você ter perguntas no exame do ITU V5 Foundation que, de repente, eu tenho um inglês mais técnico intermediário, você não consiga matar
lendo a pergunta ali. Eu faço esse convite a você, por quê? Porque você querendo ou não, estando em inglês, há uma barreira aqui, concordo. Mas essa barreira também pode ser boa. Você pode ser um dos primeiros. E ainda em inglês. Então, fica aí a dica, né? Quem chega primeiro, sai na frente. Aí, vai ter muita gente falando que não vai fazer porque está em inglês ainda o material oficial. Olha, quem já fez em inglês, eu acho que vai ter um belo reconhecimento extra do mercado em relação a isso, tá? E detalhe, na prova oficial, por você fazer em língua não nativa, você ganha também um aumento de tempo no teu exame, tá? Acho que vai para 75 minutos ao invés de 60, tá certo? Mas o material da Vesatec vai te preparar, tá bom? Então, fique à vontade. Tem bastante Marcelo pergunta Farias, aqui, tá, gente? Tem bastante pergunta aqui. Eu tô Vamos lá, bora! Amo perguntas. Então, meus caros, a nível de gestão de TI e infrasistemas, ainda não tenho as certificações, tenho os cursos. Devo iniciar 3, 4 e depois a 5 ou já poderia ir direto na 5? Vai direto para 5, meu querido. Não perca tempo. Agora é época de ITV 5. Vai direto. Vai na boa, tá? Lá no site, o material da Vesatec, ele tá muito fit para você, tá? Tá bem tranquilo de você pegar o conteúdo, pegar esse contexto, né? No site da Vesatec. Pessoal, eu sou suspeito para falar, né? Sou instrutor do curso, mas assim, nós, na Vesatec, não é só um e-learning que você vai pegar, vai assistir a aula e lá no final faz lá 2 simulados e acabou. Não, nós colocamos exercícios de fixação em todos os módulos, são 10 módulos do curso ITV5 Foundation. Nós criamos um guia rápido de estudos, que está bem assim, ó, o que cai na prova e o que você tem que lembrar, que ajuda bastante. E, principalmente, eu começo o curso falando para você como você estuda, tá? Então, isso é muito importante também que vocês tenham em mente. Não é só fazer o... Então, é por isso que a gente tem uma taxa altíssima de aprovação, né? Acho que não tem aluno nosso, praticamente, aí, que não conseguiu tirar a certificação estudando com a gente. Então, pessoal, fica aí o convite. Tá? Eu vou fazer só um comentário aproveitando o Renan, muito rápido, gente. É assim, nós falamos aqui do movimento de V3, V4, V5. A ideia aqui era para explanar para vocês o movimento que foi feito. Gente, vai para V5, cara. Você não precisa passar tudo isso que a gente passou. A gente, como disse o Renan falou, o Bruno falou, no começo era mato, né? O Bruno falou, no começo era... A gente passou por esse mato, gente. Vai para V5, não tem mais mato. Vocês já vão conseguir chegar no nível de maturidade que vai puxar vocês para estar preparado para isso, tá? É isso aí. Maravilha. Tem mais uma aqui, ó. Deixa eu... Mais uma. Oba. O Leandro pergunta aqui, estou ansioso para a promoção, ainda não tenho certificação, mas agora faz muito sentido para o meu... Então, um comentário aqui do Leandro. Leandro, vamos lá, cara. Quero te ajudar, né, a essa promoção tão sonhada. Vamos tirar a certificação ITIL juntos. Conta com o time da Vesatec, tá? Que realmente, ó, vale a pena. Vale a pena, tá? Eu falo por mim mesmo. Eu abri a minha empresa tirando certificação ITIL, tá? Então, assim... A minha vida, o ITIL já me levou para tanto lugar, me fez conhecer tanta gente boa. Esses 2 rapazes aqui, mais top do mercado que estão aqui comigo, Bruno Zanuelo e Carlos Martins. Se não fosse essa certificação, eu não conheceria esses caras. Então, ó, já começa na largada. Ainda tu vai conhecer muita gente legal nesse meio de caminho, viu? Gente, e tem mais perguntas, fiquem à vontade aqui, mais uns minutinhos finais aqui. Agora nós tínhamos preparado uma... Ô, Marcos, obrigado. Feedbacks aí, legal. Eduardo, obrigado também, pessoal, pelo feedback. Leandro. Chegou a hora. É só chegar assim, tá bom, gostei do convite, mas e aí? Então, gente, vamos lá. Surpresa aí, a surpresa ficou para o final. Vou soltar aqui na tela, né? Então, pessoal, apontem o QR Code. Agora, aponta o QR Code. Vocês vão ser direcionados para o site da Vesatec. Lá tem um formulário. Vocês vão preencher agora este formulário. Essa promoção só vale para quem está preenchendo o formulário no dia 20 de março de 2026. Então, se você está assistindo a gravação em 21 de março, em 22 de março, em 20 de abril,
agradeço que você assistiu, mas já não se aplica mais. Só vai valer para quem, ó, aqui, ó, apontou o seu celular, pegou lá o QR Code, foi para o site da Vesatec, preencheu o formulário que lá está. Você vai falar com a equipe da Vesatec, talvez entre hoje e segunda-feira, já são 5h30 da tarde, sextou, né, Bruno? Vamos deixar a galera aí descansar um pouquinho, né? Mas você vai falar com esse time, quem submeter hoje formulário, né? Também vale, Renan, posso indicar para um amigo? Pode mandar lá para o amigo lá esse QR Code, lá. Se ele fazer hoje, até 11h59 tá valendo. Que vai ter uma promoção especial para vocês, tá? Tem o preço, no site ele tem o preço de tabela, vai aparecer ali. Mas você não vai pagar o preço de tabela, você vai pagar abaixo, tá? Então, preste muita atenção nisso, faça agora, tá bom? Para você não esquecer. Então, esse é o convite que a gente ficou até o final da live. Curso e certificação, certo, Ana? Curso mais certificação, exatamente isso. Tem modelo certificação só com uma tentativa, tem modelo com certificação com 2 tentativas, tá? Então, é o nosso novíssimo material e-learning, da I2V5 Foundation, curso gravado em alta qualidade, pessoal, com todo o material, tudo certinho, com perguntas quiz, com o instrutor comentando. Se vocês precisarem de apoio também, o nosso time ali no WhatsApp tem o apoio do nosso time também, apesar de ser um curso e-learning, eu quero que você sempre, e isso é uma preocupação que nós temos na Vesatec, sempre que você tem uma experiência, tá? Você tem uma experiência positiva, né, com o nosso produto, com o nosso serviço, tá? E sempre conversando bastante com a nossa equipe, tá? Bridge tem um valor diferente? Sim, é mais barato. Mais barato. Então, tá valendo meu formulário, tá? Vale pro Bridge também, tá? Agora explica o que é Bridge aí, claro que o Ramalho com certeza já sabe o que já fez. Bridge, galera. Tem o V3, tem o I2 Foundation, quero fazer o 5. O Bridge é uma atualização. Então, o que acontece? É uma atualização oficialmente. Olha lá, hein, Ramalho? Vou dar o ouro na tua mão aqui. Oficialmente, esse é um conteúdo que ele contempla 40% do todo do I2V5 Foundation, tá? Você pega lá 40%, estuda em cima dos 40%, e aí é uma prova de 20 questões, inclusive, enquanto a V5 Foundation completa é 40, tá bom? Porém, na Vesatec, somente na Vesatec, quem compra o Bridge, eu dou o curso completo. Você vai estudar para fazer a certificação Bridge, vai ter as perguntas que caem no Bridge, vai ter simulado para o Bridge, mas o conteúdo da aula eu vou dar o curso completo. Tá bom? Então. Tem mais pergunta aí. Eu vou manter o QR bora. Minutos, tá, galera, gente? Apontando QR Code aí, galera. Quero. Depois eu vou ver ali, hein? Se teve aí várias submissões aí. Tem o nosso parceiro Alisson aqui. Perguntou: quem tem voucher da certificação V4, mas não fez a prova, existe algo como converter para V5? Fala com o nosso time lá da Vesatec, tá? Fala com o nosso time lá da Vesatec. Inclusive, a nossa parceira Rosário, lá, nosso agente de contas, deu essa garantia. A gente conseguiria fazer essa conversão. Então, fala com o nosso time lá da Vesatec, que a gente submete o teu caso lá para PeopleCert e já vamos lá entrar com o V5. Mesma coisa também, o curso. Só fala que tem o I2 ali e a gente te cadastra também no V5. Sem estresse nenhum. Tamo junto, é parceiro. Muito Só bem. que você tem que ter comprado com a Vesatec, hein? Se tu não comprou lá no outro, comprou no outro, não vou dar essa caixa não, mas comprou na Vesatec, ó, tá autorizado. Muito bem, gente. Então, para a gente fechar aqui, pessoal, hoje, então, dia 20/3/2026, quem tiver acesso a esse QR Code aqui, pode encaminhar, como o Renan falou, para o colega, para o amigo, para o irmão, para o parente, e entrar e se cadastrar. Vocês vão para uma landing page, nessa landing page, ou uma página, né? Coloque lá seu nome, nossa equipe vai entrar em contato. Também tem um botão do WhatsApp, quem preferir, tanto faz. Pode ser no botão do WhatsApp, pode ser na landing page. Em ambos os casos vai ficar registrado lá o cadastro. A gente vai oferecer uma condição especial. Se vocês observarem os preços do site da Vesatec, vocês vão perceber que a Vesatec é super competitiva. E eu desafio vocês a encontrar também preço de certificação mais barato no mercado. Se encontrar, também mais uma provocação. Pode colocar o preço lá que a gente vai bater, tá? Então,
Eu sei que hoje o tópico acabou se estendendo, mas como é novidade, está todo mundo ansioso para fazer essa virada. Inclusive nós aqui, o Renan passou semanas aí gravando conteúdo, né? E a gente também está com essa ansiedade também de ofertar isso para o mercado. Então, contem com a Vesatec, contem com a Bravo. Cliente da Bravo Solutions também, se você é cliente da Bravo Solutions, a gente também estende esse QR Code até esse desconto especial. E aí, digo mais, tá? Poxa, Bruno, eu tenho aqui na minha empresa uma equipe, eu gostaria de certificar minha equipe, eu gostaria de fazer em company, né? Entre em contato. Pode ser pelo mesmo fórum, pode ser pelo site. A gente também tem condições especiais para a formação de turmas, porque é evidente, né? Uma certificação é uma certificação, mas a gente pode fazer turmas ao vivo, turmas presenciais ao vivo e também turmas online. Então, se vocês têm essa demanda, poxa, eu quero certificar aqui, quero fazer ao vivo aqui na minha empresa, pode convidar a Vesatec a fazer isso. É o embaixador Aitio na sua empresa? É isso aí. É na Vesatec. E como eu falei lá no começo, não deu tempo para estudar, mas eu sei da importância, eu preciso. Chama a gente que a gente vai lá, vai pegar você pela mão e vai implantar o Aitio dentro da sua organização. Maravilha, gente. Muito bom, tá? Sexta-feira, olha, 21 Sextou. Pessoas online até o momento aqui, finalmente sextou. Então, gente, primeiro agradecer pela confiança, agradecer ao Renan, ao Carlos por preparar o conteúdo, trazer para nós aqui as novidades. Obrigado pela aula mais uma vez, né? Tô mantendo aqui o QR Code na tela para ninguém perder. Isso aí, galera. Tem mais tempo do QR Code aí. Tirem print, mandem para os amiguinhos. Mais gente fazendo Aitio aí. E um excelente final de semana a todos vocês, né? E até a próxima. A gente tem aqui esses webinars. Quem quer acompanhar, nós temos um calendário de eventos, né? Dentro do nosso site da Bravo Solutions. Então, temos um calendário, vocês podem ficar à vontade para se inscrever, vocês serão lembrados, né? Também, quem se inscrever no canal da Bravo, que vai receber sempre um link antes de começar o webinar. Então, todos os webinars nossos, sejam sobre produtos, sejam sobre tendências ou até artigos que a gente explora aqui no dia a dia, e a gente cada vez mais vai fazer esses webinars em conjunto com a Vesatec. Então, vocês vão sempre receber um pedacinho de conteúdo rico, um pedacinho de conteúdo de produto, e a gente vai trazer sempre os melhores referências. Renan, Carlos, embaixadores aí, Aitio, para conversar com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aí. Tchau, pessoal. Obrigado, Ótimo fim de pessoal. semana. Valeu. Se cuida.